Olá, meu nome é Ellen, eu sou professora de inglês da Universidade Federal de Alfenas e vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho, que é História em Quadrinhos Online, Aprendizagem de Pronomes Interrogativos em Língua Inglesa. Bom, esse trabalho foi desenvolvido em um Cefet, em um Centro Federal de Educação Tecnológica, que eu trabalhava há pouco tempo, e o objetivo geral é apresentar a produção de história em quadrinhos por alunos desse Centro Federal. E os objetivos específicos são a compreensão da construção do gênero textual história em quadrinho, o desenvolvimento desse gênero conforme suas especificidades e a aprendizagem de pronomes interrogativos em inglês contidos em histórias em quadrinho. E o trabalho foi realizado em 3 etapas. Primeiramente, a exposição e explicação do gênero textual pela professora, por mim, a entrega dos roteiros escritos pelos alunos e a construção de uma história em quadrinhos online com as versões finais dos alunos corrigidos por mim, esses roteiros corrigidos. E quando estávamos fazendo o trabalho, estávamos trabalhando pronomes interrogativos em inglês, que são aquelas perguntas que começam com why, how, what, who, when, where, que são contidos, esses pronomes são contidos em histórias em quadrinho. E o referencial teórico que norteou todo o trabalho, todo o desenvolvimento desse trabalho de histórias em quadrinho foi a sequência didática, que temos a apresentação da situação, que é a explicação do gênero, a produção inicial, as versões das produções dos alunos e a produção final. E aqui, então, estamos no desenvolvimento, nessa etapa de apresentação da situação que envolveu a exposição e explicação do gênero textual. Primeiramente, algumas perguntas foram feitas para os alunos para o reconhecimento desse gênero textual. Foi perguntado que são HQs, todos os alunos sabiam o que são histórias em quadrinhos, eles deram vários exemplos, disseram que já haviam lido histórias em quadrinhos, mas pouquíssimos já haviam criado, puderam falar os principais elementos de histórias em quadrinhos e também onde podemos encontrar essas histórias, como em revistas, jornais e também na internet, né, no ambiente online, que é o que os alunos desenvolveram no final. Bom, então, história em quadrinhos. De acordo com a Wikipédia, é uma forma de arte que conjuga texto e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos, geralmente publicadas no formato de revistas, livros ou tiras veiculadas dentro de revistas e jornais. E aqui temos os principais elementos: quadrinhos, personagens, roteiro e os balões de diálogo. Seguindo aqui, produção inicial dos alunos. Os alunos foram separados em grupos, houve a escrita colaborativa entre eles, e eles apresentaram a primeira versão de suas histórias em quadrinho. Isso em papel mesmo, eles poderiam entregar impresso, poderiam entregar à mão, e os temas foram escolhidos pelos alunos, poderia ser qualquer tema, e houve a primeira correção do roteiro por mim. Mais aqui adiante. Após a primeira correção pela professora, eles escreveram a segunda versão da HQ e, se fosse necessário, a terceira, a quarta, se tivesse algum problema da língua inglesa ou tivesse algum problema de conteúdo, havia a correção e o trabalho era devolvido para os alunos, para a escrita de uma nova versão. E assim,
de versão em versão, os alunos chegaram à sua produção final. E com a produção final, aí sim eles puderam elaborar as suas histórias em quadrinhos online, com auxílio do site Pixtam, que vamos ver logo mais, e discutimos sobre a publicação dessas produções feitas pelos alunos. Onde que seria publicado? Seria publicado, por exemplo, no mural na escola, em redes sociais. Temos aqui o site, o Pixtam, que é um site gratuito e que ele é voltado para a criação de histórias em quadrinhos online. Então, os alunos podiam escolher o local, o tema, os personagens, quantos personagens, isso tudo ficou a cargo dos alunos. A única coisa que tinha que ter, que nós estávamos estudando e que era um objetivo, deixa eu voltar aqui, eram os pronomes interrogativos em inglês. Eles tinham que inserir todos esses 6 pronomes nas histórias em quadrinho. Certo? Voltando aqui, então, desculpa, passei demais. Voltando aqui, eu vou mostrar para vocês uma história em quadrinho. Essa história em quadrinho foi criada por alunos desse Cefet, desse Centro de Educação Tecnológica, alunos do primeiro ano. E eu não vou ler a história toda, eu vou focar onde estão os pronomes interrogativos. Então, aqui no terceiro, a gente tem hello, how are you? Então, aqui já foi usado o how. Aí a gente tem aqui no quinto, what's your name? Isso, o uso do what. Logo a seguir, how long? How long is the trip between Brazil and South Pole? Mais adiante, temos o uso do why, né? Ela responde a distância, por quê? E logo após, o when. When will you go out South Pole? Aí a personagem responde. E temos aqui, quase no fim, o who. Who called you? A personagem falou que estava sendo chamada, mas quem te chamou? E no finalzinho aqui, isso. O who é o último pronome que foi utilizado. E como considerações finais, a turma conseguiu alcançar os objetivos propostos, haja vista que a execução da tarefa ela foi cumprida pela maioria dos alunos e houve um grande engajamento no desenvolvimento desse trabalho. Todos os alunos gostaram bastante de fazer as suas histórias em quadrinhos, de criar suas próprias histórias com o tema que eles escolheram também. E a maioria da turma conseguiu internalizar esse tópico gramatical, os pronomes interrogativos em inglês. Fato evidenciado tanto em exercícios como em testes. E para a publicação, como que esse trabalho foi divulgado? Houve uma feira na escola e montamos um stand e esse trabalho pôde ser mostrado para alunos e professores desse Centro de Educação Federal. Temos aqui as referências. Então, esse foi meu trabalho. Muito obrigada pela atenção.